talvez um dos principais fatos aí sobre distribuição de petróleo, fatos aquelas brasileirices que a gente fica meio chateado, né? Foi a venda da TAG Distribuidora, né? Tudo bem você ser privatista, você pensar em, pô, legal, eu prefiro que seja mercado privado, não tem problema nenhum as pessoas divergirem sobre esse pensamento. Acontece que a TAG Distribuidora ela foi vendida em abril de 2019 pela bagatela de 8,6 bilhões de reais. Você vai entender já porque que eu tenho esse valor de cabeça. E 2 meses depois foi assinado um contrato de aluguel. Desculpa, a TAG é a transportadora autônoma de gás. Então era a responsável pelos gasodutos, né, da Petrobras. E 2 meses depois, em junho do mesmo ano, em 2019, ela mesma assinou um contrato com a Petrobras concedendo o aluguel dos gasodutos que ela tinha acabado de comprar da Petrobras. E o contrato era de 5,4 bilhões de reais. Então assim, Luiz, vou te fazer uma proposta. Eu compro o seu apartamento por 300 mil e vou te dar 300 mil na mão e você passa a me pagar um aluguel de 10 mil reais por mês. Sendo que num contratinho de 30 meses, que é normalmente o aluguel que a gente faz, você vai ter me pago 200 mil reais de volta. Não quer dizer, se a gente renovar esse contrato uma vez, na verdade, você vai estar sem o seu apartamento e pagando 10 mil. Cara, isso daí ou é burrice ou é corrupção, desculpa, não tem outra saída. Como é que você vende um bem de uma empresa pública, para ter mais eficiência, para ter redução de custo e tal. E um contrato de aluguel, ele é quase o valor do bem que você vendeu. Eu tô vendendo a parada para alugar num valor que em um contrato eu vou quase devolver o dinheiro todo que foi de volta pago, né? Então, assim, é surreal como muitas vezes dentro dessa discussão que teóricos lá estão lá, os esquerdistas, direitistas, quebrando pau. Porque eu acho que tem que ser isso, eu acho que tem que ser aquilo. Cara, mas tem um ditado que diz que na prática a teoria é outra, né? Tipo, e muitas vezes o pessoal tá lá se digladiando no campo das ideias, né? E quando vai olhar na prática, tá acontecendo alguma sacanagem de outro tipo. No governo Bolsonaro, houve um projeto lá do Paulo Guedes, tava falando dele, de privatização de 8 refinarias. Uma dessas refinarias foi privatizada, outras foram barradas pelo CAD, né? Que é o órgão que regulamenta essas coisas de venda de empresa e tal. E aí, essa refinaria ela foi privatizada. A Arnulfo Alves é a primeira refinaria brasileira. Ela foi construída em 1950, antes de existir a Petrobras. E essa refinaria, ela foi vendida pelo governo Bolsonaro por um valor 50% abaixo do preço de mercado para um fundo dos Emirados Árabes. Que é o país que você foi, o fundo Mubadala. Você que foi negociar essa porra lá que eu sei. E aí, essa refinaria foi vendida por um valor 50% abaixo do preço de mercado, por um fundo dos Emirados Árabes. O interessante dessa história é que esse fundo Mubadala, ele fez um aporte de investimentos de 20% da Libra, que é a Liga de Clubes aqui do Brasil, que está aí discutindo para ser formada. Seria uma espécie de Premier League aqui dos clubes brasileiros. E quem conduziu essa possível compra de 20% da Libra pelo fundo Mubadala, que comprou a Arnulfo Alves no governo Bolsonaro, é o BTG Pactual, banco fundado pelo Paulo Guedes em 1986, que era o ministro da Economia do Brasil. Uma daquelas brasileirices que você falou aí. Tem mais uma que dá para colocar nisso aí. A criação da lei das SAFs, né, da Sociedade Anônima do Futebol, é contexto do governo Bolsonaro e não dá para ter essas ligas, né, de clubes sem a lei das SAFs, que é fundamental para isso. Então, quer dizer, você tem o mesmo fundo de investimentos atuando no setor de petróleo, atuando no setor do futebol e atrelados digamos, influências políticas no mesmo governo, né? Então, assim... Inclusive, o Tribunal de Contas da União está investigando se o caso lá das joias que foram dadas para o ex-presidente, para a ex-primeira-dama, eles têm ligação com esse caso, né? Porque foram joias dadas pelo governo saudita que tem ligação com o fundo Mubadala. Ou seja, se investigar direitinho, talvez tenha coisa aí.